Existe um momento, um verdadeiro rito de passagem, que separa quem só escreve código de quem realmente constrói software. Não é sobre aprender uma nova sintaxe, é sobre encarar a tela em branco de um projeto novinho em folha e fazer a primeira e talvez a mais decisiva aposta de todas. Então vamos lá. O cenário é esse: um novo projeto com Laravel 12. A missão parece clara, certo? Construir algo robusto. Mas o caminho? Bom, o caminho está cheio de bifurcações. E cada uma dessas primeiras decisões pode ser a fundação de um projeto de sucesso ou de um verdadeiro labirinto de código que ninguém mais consegue manter. E aqui começa a primeira grande batalha, e ela é interna. De um lado, sabe, vem aquela tentação de construir uma catedral, uma arquitetura grandiosa, à prova de futuro, já pensando em escalar para milhões de usuários. Do outro lado, a necessidade pé no chão de resolver o problema real, o que está pegando fogo hoje. É exatamente aqui que um princípio bem simples, mas absurdamente poderoso, entra em jogo. Para guiar a gente nessa jornada, a gente tem um mentor, um princípio chamado Yagni. You aren't gonna need it. Ou, na nossa língua, você não vai precisar disso. Mas olha, o ponto-chave aqui não é ter uma desculpa para fazer código de qualquer jeito, não. Pelo contrário, é sobre disciplina. É a arte de focar, de forma implacável mesmo, naquilo que entrega valor agora, e resistir à tentação de adivinhar o futuro. E como toda jornada de herói que se preze, a estrada está cheia de armadilhas. No nosso mundo, essas armadilhas são as abstrações. São padrões de código que, quando a gente usa na hora errada, viram verdadeiros monstros que nós mesmos criamos. Vamos dar uma olhada nas mais clássicas. A primeira é o canto da sereia para muito dev, o tal do Repository Pattern. Quantos projetos a gente já viu nascer com interfaces, implementações, um monte de injeção de dependência, tudo isso para fazer um CRUD básico? Gente, o Eloquent já é uma abstração poderosíssima. Jogar mais uma camada em cima disso, antes de saber se o produto vai ter um único cliente, é um clássico. E só serve para uma coisa: adicionar complexidade desnecessária. E o resultado é esse aí. O que era para ser uma ajuda acaba virando uma âncora. O código fica verboso, a navegação fica um inferno e, o pior de tudo, não tem nenhum benefício real que justifique esse trabalho todo. É uma armadilha muito, muito comum. Se você já caiu nessa, ou quase caiu, conta aí nos comentários como foi a sua experiência. A segunda armadilha é quase uma prima da primeira, a famosa Service Layer para tudo. Olha, services são excelentes para orquestrar lógicas de negócios complexas que mexem em várias partes do sistema. Mas criar um user services só para ter um método que chama user create, isso aí tem nome, overengineering clássico. É criar burocracia no código sem motivo nenhum. Mas a boa notícia é que a gente não está sozinho nessa jornada. O próprio Laravel 12, vejam só, age como um mentor, dando as ferramentas e, o que é mais importante, a filosofia certa para a gente conseguir navegar por esses desafios. E aqui está a filosofia por trás do Laravel 12. Boring is good. Ou seja, o tedioso é bom. A equipe do framework focou em refinamentos, em estabilidade, em vez de sair jogando um monte de features experimentais. E isso, na prática, é o Yagni aplicado no nível do próprio framework. É uma lição de que a simplicidade, muitas vezes, é a maior inovação que existe. E essa filosofia vale diretamente para as novas funcionalidades. Por exemplo, o Laravel 12 veio com uma sintaxe bem legal para versionamento de API. É uma ferramenta poderosa, não tem dúvida, mas toda nova ferramenta traz junto uma pergunta. A gente precisa disso agora. Pensa bem, para uma API que está na versão 1.0, que mal saiu do papel, implementar versionamento de cara é uma violação clássica do Yagni. É melhor começar simples. O custo de manter múltiplas versões de uma API é altíssimo, e é um custo que a gente só deveria pagar quando a necessidade for real, concreta, e não uma mera suposição. Outra novidade que chegou e é fantástica: suporte nativo a GraphQL. É uma tecnologia incrível que resolve problemas bem específicos, como o overfetching. Mas a pergunta que o Yagni nos obriga a fazer é: essa é a ferramenta certa para o nosso problema hoje? GraphQL tem benefícios claros, mas também tem seus custos. Tem curva de aprendizado, a complexidade na hora de debugar, a infraestrutura. Para uma API REST tradicional que serve um front-end simples, talvez essa complexidade toda não se justifique. A decisão sênior aqui é olhar esses trade-offs e escolher com base na necessidade real, e não só porque a tecnologia está na moda. E aí a gente tem o futuro batendo na nossa porta, um assistente de debug com inteligência artificial. A função debug.suggest analisa o contexto e sugere correções. Parece mágica, né? Só que toda mágica tem seu preço.
O princípio IAGNI também se aplica às ferramentas que a gente usa. Elas têm que servir para aumentar a nossa habilidade e não para substituir. Se a gente começa a depender de uma IA para resolver qualquer errinho, a gente corre o risco de nunca mais entender o que de fato está acontecendo por debaixo dos panos. É uma ferramenta para usar em casos cabeludos e não uma muleta para o dia a dia. E depois de passar por todas essas provações, por todas essas armadilhas, a gente chega no clímax da nossa jornada. É o momento da virada, onde a lição mais importante de todas finalmente fica clara. E aqui está o ponto nevrálgico de tudo. A pergunta que define a senioridade não é sobre adivinhar o futuro, é sobre analisar o custo. Com frameworks modernos como o Laravel, refatorar código não é mais aquele monstro de 7 cabeças. Quase sempre, o custo de adicionar uma funcionalidade depois, quando ela se provou necessária, é muito, mas muito menor do que o custo de carregar e manter essa funcionalidade agora, sem uso nenhum. E isso nos leva a uma verdade que é poderosa e, ao mesmo tempo, vai contra o que a gente costuma ouvir. No mundo que glorifica a ação, o fazer acontecer, a complexidade, a decisão de maior impacto, a que demonstra mais maturidade, às vezes é ter a coragem de não fazer nada, de esperar, de deixar a necessidade real guiar o código. Na prática, isso se traduz num ciclo disciplinado. Primeiro, identifique um problema real, de agora. Segundo, implemente a solução mais simples que resolve aquilo. Terceiro, meça o impacto no mundo real. E só então, só quando a dor de não ter uma funcionalidade for maior que o custo de construir, aí sim a gente refatora ou adiciona complexidade. É simples de entender, mas com certeza não é fácil de aplicar. E no final das contas, qual é o resultado dessa jornada toda? O que a gente ganha ao seguir esse caminho de disciplina e simplicidade? Mas antes de fechar, um ponto crucial. IAGNI é um guia, não é uma lei escrita em pedra. Um dev sênior sabe que o contexto manda em tudo. Em áreas como segurança, ou em setores regulados como fintech, saúde, ou em decisões de arquitetura que são caríssimas para mudar depois, aí sim, a gente precisa pensar na frente. A sabedoria não é seguir a regra cegamente, é saber quando quebrá-la. Ao final dessa jornada, o prêmio não é um troféu brilhante, mas algo muito mais valioso no nosso dia a dia. Uma base de código que simplesmente funciona. É limpa, fácil de outro dev pegar e entender, performante e, acima de tudo, sustentável a longo prazo. Esse, meus amigos, é o verdadeiro elixir da longa vida de qualquer projeto de software. E agora eu passo a bola para a comunidade. Qual foi a maior batalha técnica que vocês já venceram aí na trincheira? Aquele monstro de complexidade que foi domado ou aquela decisão corajosa de manter a simplicidade que acabou salvando o projeto? Compartilhem as histórias de guerra aí nos comentários. Vamos aprender com a experiência de todo mundo. E para fechar, a nossa verdade de sempre. Seja uma crise de arquitetura no começo do projeto ou um bug crítico em produção, todo desafio é, na verdade, uma oportunidade disfarçada para a gente evoluir. Com a técnica certa e com o apoio da comunidade, não existe problema que a gente não consiga resolver. Até a próxima jornada!